Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre democracia, laicidade e direitos humanos. E aqui com a gente, para conversar sobre esse assunto, está Jucimere Silveira. Bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar com você aqui, quem te acompanha também. A Jucimere é professora do Programa de Direitos Humanos e Políticas Públicas lá da PUC do Paraná, e a gente está bem feliz dela poder vir aqui, estar aqui com a gente hoje, conversar sobre esse assunto. E você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Você pode também acessar o nosso programa através das plataformas de podcast. Assim, o Religare fica acessível de qualquer lugar e a qualquer momento. Sempre que você considerar pertinente um dos nossos temas, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Jucimere, fale um pouco para nós sobre a sua trajetória, né? Você tem aí um caminho, né, muito consistente, já muito consolidado nessa discussão dos direitos humanos. Bom, eu me considero uma defensora dos direitos humanos. Sou assistente social de formação, sempre trabalhei na política de assistência social, em políticas de defesa dos direitos humanos e tenho feito pesquisas na área. Minha trajetória é uma trajetória também de militância. Sou conselheira permanente dos direitos humanos aqui no estado do Paraná, onde o conselho que tem esse papel, né, de fiscalizar, deliberar sobre a política no estado, e também em outros espaços que trazem para nós uma dimensão de que os direitos humanos não se reduzem às legislações. Aliás, há um distanciamento muito grande entre o que se diz e o que se faz em direitos humanos, né? Então, é fundamental a participação, o protagonismo. Tenho feito parte de alguns coletivos, alguns grupos em âmbito nacional, como a Coalizão Direitos Valem Mais, a Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e da Seguridade Social Brasileira, e também alguns espaços hoje que têm se colocado como espaços que nos desafiam a construir novos caminhos, novos percursos para a realização dos direitos humanos no Brasil. Então, a minha trajetória é uma trajetória de participar das lutas sociais em defesa dos direitos humanos, de atuar profissionalmente e também de ter a felicidade de pesquisar com metodologias de pesquisação que possibilitam não só construir, conhecer os cenários em direitos humanos dos vários públicos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, povos tradicionais, indígenas, população LGBTQI+, diferentes sujeitos de direitos, mas também construir com os sujeitos de direitos. Então, temos na universidade desenvolvido pesquisa com esse propósito de ser uma pesquisa de cocriação, de construção conjunta, com os vários sujeitos coletivos, sujeitos de direitos, para encontrar caminhos na realização dos direitos humanos. Por se tratar de uma temática tão importante que a gente deve sempre manter em pauta, Jucimere, como é que você explica que alguns grupos ou pessoas colocam em questão a discussão sobre direitos humanos? Primeiro que tem uma cultura conservadora, reacionária, racista, um movimento muito forte na sociedade brasileira, latino-americana e, de forma geral, na sociedade, né, que retomam narrativas e projetos que desconsideram e até autorizam a eliminação de tudo aquilo que é diferente de um determinado padrão hegemônico. Em geral, os padrões hegemônicos, os padrões que se estabelecem para convivência e sociedade, eles são padrões que se legitimam por meio do poder. Então, para alguns projetos de sociedade, não existe espaço para o diferente, né? Apenas aquilo que é considerado o ideal para a sociedade. Então, há muita incompreensão, há muito preconceito em relação aos direitos humanos e, propositalmente, né, os projetos que não reconhecem a diferença, atacam a diversidade, não querem construir uma sociedade solidária, justa, uma sociedade inclusiva. Esses movimentos, projetos de sociedade, e mesmo concepções teóricas ao longo da sociedade, vão justificando a desigualdade, encontrando formas de eliminar possibilidades históricas de uma convivência em sociedade em que haja
diferentes projetos, as diferenças em sociedade, relações igualitárias. Então, eu atribuo isso a uma cultura instituída que tem relação com esses projetos, que interessa a esses projetos não ter espaço para os direitos humanos, porque os direitos humanos questionam justamente esse poder, né? Questionam o silenciamento das pautas, das demandas, questionam a opressão e a desigualdade. Então, ao questionar a opressão e desigualdade, provoca uma explicitação das contradições em sociedade, né? O que implica construir outra sociedade. Então, de modo geral, há muita incompreensão em relação aos direitos humanos, justamente pela hegemonia, pelo domínio desses projetos de poder, né? Projetos que culturalmente também acabam difundindo narrativas de ódio, de opressão e que legitimam a desigualdade. Então, por isso que é tão importante, no caso do Brasil, especialmente, um programa nacional de direitos humanos que trouxe a educação em direitos humanos como uma das grandes finalidades do programa. É preciso que a sociedade seja educada em direitos humanos, não só nos espaços formais de educação, mas em sociedade, né, para poder conviver com o diferente, reconhecer a diferença, valorizar a diversidade e reduzir a desigualdade. Como que está a implementação desse projeto? Na verdade, nós analisando a conjuntura brasileira, há uma interrupção desse projeto de implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, que vem desde a década de 90 sendo construído. Suas duas primeiras versões estavam muito voltadas aos direitos civis e políticos, aos direitos culturais e econômicos, e os direitos culturais, econômicos, eles sociais, se agregam aos direitos civis e políticos na sua reformulação. Então, nós temos um Programa Nacional de Direitos Humanos que busca o entrelaçamento entre os direitos relacionados à liberdade e os direitos relacionados à igualdade. Muitas políticas em direitos humanos avançaram com o Programa Nacional, mas agora nós percebemos uma interrupção. Então, se for olhar o orçamento público, o orçamento para as políticas em direitos humanos, vamos ver uma interrupção de uma série de programas fundamentais, especialmente para o caso do Brasil, como a Casa da Mulher Brasileira, tem apenas 3 casas no Brasil, houve uma interrupção. Programa de erradicação do trabalho infantil. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele busca, né, do ponto de vista normativo, político e até institucional, porque desafia os ministérios, os entes federados, né, a partir de uma coordenação nacional, integrada às subnacionais, desafia a estruturação de políticas sociais setoriais, como saúde, educação, trabalho, assistência social, e as políticas de defesa de direitos para as infâncias, juventudes, para as mulheres, enfim, para toda a sociedade e nas suas especificidades também. Mas há uma descontinuidade nesse programa. Uma série de políticas que foram estruturadas após o Programa Nacional de Direitos Humanos vêm sendo descontinuadas, especialmente pela vigência da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos para as políticas sociais por 20 anos em 2016, o que é considerado para nós, em direitos humanos, uma verdadeira violação dos direitos humanos no Brasil, porque interrompe a necessidade do Estado brasileiro estruturar um amplo sistema de proteção social aliado a políticas de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos ver, por exemplo, programas fundamentais que fazem parte do Pacto Global em Direitos Humanos, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, sem nenhum recurso para o repasse aos municípios e aos estados, né? Para a implementação de políticas específicas, trabalho escravo, políticas para mulheres, políticas para a construção da igualdade racial. Então, há uma descontinuidade na efetivação do Programa Nacional de Direitos Humanos, porque ele depende da integração desse programa com as políticas sociais e econômicas, né? Então, há, de fato, uma ruptura com o pacto social do Estado Democrático de Direito que se implantou a partir da Constituição de 88. Então, a conjuntura não é favorável, ao contrário, há uma descontinuidade no Programa Nacional de Direitos Humanos, porque ele depende da sua relação com o conjunto das políticas sociais. Bem, nós estamos conversando com Jucimere Silveira, ela é professora da PUC do Paraná, no programa de pós-graduação
em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Nós estamos falando sobre democracia, laicidade e direitos humanos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa conversa. Até já.